Fala, Rian, beleza? Hoje é dia 31, meu segundo dia aí depois da viagem. É aproximadamente 11 horas aí, aí ó, 11h15, né? Então, a gente vai dar uma analisada no mercado, né? Sempre opera por esse horário, entre umas 11 e meio-dia. E eu tô com uma visão aqui do ouro, né? Que nem a gente tinha conversado que essa alta aconteceria, né? O mercado teria que vir abaixo daquele... Aqui, ó, aconteceu aqui, né? Ele teria que vir abaixo dessa região aqui de 50%, né? Veio e foi em direção ao topo lá do H4 lá atrás, né? Então, se você viu o vídeo, você lembra que eu mencionei essa situação. E aí agora, né? Isso aqui tudo foi acontecendo de madrugada. Ele criou-se com esse novo movimento uma nova referência, né? Que também veio abaixo dos 50% e continuou aqui fazendo mais um rompimento. Então a referência que nós temos agora é desse fundo com o P aqui, ó, protected, né, protegido do 15 minutos, com esse topo vigente. Então, a ideia seria que o mercado fizesse essa movimentação aqui, ok? Então, nós estaríamos esperando uma queda para depois uma alta. Muito semelhante ao caso de ontem. A grande questão é que, é o seguinte, esse rompimento acabou de acontecer. E o fato desse rompimento ter acabado de acontecer, o low time frame, que é o 1 minuto, né? Que ele pode estar com um fluxo agressivo ainda na continuidade, ok? Então, para que o gráfico pudesse fazer esse movimento de retração do 15 minutos, que é voltar abaixo dos 50% desse movimento do 15 minutos, obrigatoriamente o mercado precisa perder esse fundo do 1 minuto, ok? Então, a estrutura do 1 minuto que ainda está de alta precisa virar para baixo, rompendo fundos, ok? Aqui, por exemplo, ok? E aqui, por exemplo, ok? Então, se 1 minuto vira rompendo fundo, rompendo fundo, rompendo fundo, então de fato a gente consegue entender que a retração do 15 minutos vai acontecer. Então, eu tenho aqui o fundo do 15 minutos, né? Aqui, e ele vai fazer abaixo dos 50% uma retração e depois vai continuar, ok? Que nem aconteceu ontem. Porém, como o rompimento acabou de acontecer aqui no 15 minutos, né? Nesse topo maior aqui, e o fluxo de alta ainda está forte no 1 minuto, pode ser que você tenha essa estrutura do 1 minuto segurando o preço, né, para a continuidade ainda dessa alta, ou seja, essa alta ainda não vai parar para retrair. Então você tem essas duas possibilidades: a compra nessa região do 1 minuto ou a venda nessa região do 1 minuto, que seria o quê? Se ele perde essa região aqui do 1 minuto, ok? Então o gráfico vai fazer o quê? Vai continuar essa queda. Então, se ele perde essa região, a gente bate a venda. Se ele pega suporte nessa região, a gente continua, ok? Basicamente seria essa a ideia, ok? O que eu consigo interpretar como alta probabilidade para esse cenário aqui. Eu vou ser sincero, eu tô mais pró as compras aqui, né, na continuidade, ok? Tô mais pró as compras aqui na continuidade do que as vendas, mas o que vier é dentro. É, ele já fez o cenário de alta probabilidade que a gente pega. Então, se você viu os meus vídeos no YouTube, você conhece bem o meu setup operacional, que é basicamente uma estrutura que gerou um rompimento e o mercado faz a captura de uma liquidez abaixo dos 50%. Então, nessa questão aqui não tinha uma liquidez acima dos 50%, então ele está criando. Ó, percebe que ele acumulou, deixando um fundo abaixo dos 50% aqui, ó. Então você tem os 50% nessa linha vermelha e o mercado criou um fundo abaixo dos 50%, que é esse daqui, e está acumulando. Então ele pode vir tomar esse fundo, ok? E interagir com esse ponto de interesse e depois ir, né, em direção à target do 1 minuto e a interação com o engajamento ali com o 4 horas ali, o Fair Value Gap do 4 horas.
Então, na minha concepção, essas são as possibilidades mais prováveis, né? É óbvio que, né, precisa de um pouco de paciência para ver esse cenário se confirmando, né? Mas eu tô bem otimista em relação a esse cenário comprador. Mas também, como eu não sou Deus do trade e também não sou dono da verdade, eu posso estar errado. Então, por isso eu já planejei uma venda também. Porque se eu errar essa compra e tomar algum tipo de prejuízo, eu entendo que a narrativa é buscar essa liquidez do 15 minutos, né? Que seria a estrutura do 15, né? Que é o quê? Liquidez abaixo dos 50% no 15, ele vem capturar essa região, ok? Que se você já viu os meus vídeos no YouTube, né, uma sequência de aulas ali curtas, você sabe exatamente quais são as estruturas de alta probabilidade e as estruturas com os filtros de alta probabilidade, né? Que é basicamente o que eu tô conversando com você aqui, ok? Então é isso do ouro, tá? Espero que eu consiga fazer uma boa execução nessa região aqui do 1 minuto, ok? Para mim ter um bom risco-retorno, acho interessante eu pegar a operação aqui e projetar 4 vezes o risco. Acho que ficaria bem legal isso aqui. Caso você precise de um entendimento do que significa essa ferramenta, basicamente a divisão entre o verde e o vermelho, né, seria o momento da entrada. Então aqui é onde fica a minha entrada de compra, ok? Se eu faço uma compra, eu espero que o mercado suba. Então todo esse caminho verde é lucro. Se eu faço uma compra, eu não espero que o mercado caia. Então todo esse caminho vermelho seria meu prejuízo. Aonde termina a região verde significa que eu realizei o meu profit, ou seja, eu coloquei meu lucro no bolso. Eu encerrei a minha operação a partir do momento que o gráfico atinge esse preço. A mesma coisa aqui para baixo. Se eu não acredito que ele vai cair, então se ele passar dessa região aqui, eu já abandono a minha operação automaticamente e não vou ficar correndo o risco de ele cair mais e me dar mais prejuízo ainda, ok? Então aqui se chama stop loss, ou seja, a parada da perda, né? Você para de perder porque você encerra a sua posição. E aqui seria o seu take profit, que seria a sua realização de lucro, né? Take é pegar, profit, né? O rendimento. Então, pegar o rendimento ou parar a perda, ok? Então, basicamente seria assim a minha operação, ok? Stop fica atrás aqui da região de interesse e minha entrada fica nos 25% do ponto de interesse, um alvo de 4 vezes o risco, ou seja, o meu ganho é 4 vezes maior do que essa região vermelha que seria meu risco. Bom, é basicamente isso, né? Precisa esperar ele interagir com essa região aqui, que nem eu fiz no outro vídeo, eu não vou falar mais nada aqui, só vou esperar os cenários se alinharem, ok? É, eu acho que hoje eu vou ficar na pedra, sem execução, sem trade, porque, quer dizer, essa operação vai ficar aqui. Se o gráfico chegar até essa região aqui, eu irei executar, sem crise. Mas ele pode tomar uma situação diferente, tá? Então eu não sei de fato aqui se vai valer a pena fazer essa operação. Porque se ele chegar aqui no 4 horas aqui, né? E voltar forte, pode ser que seja para tirar todo esse ponto de venda aqui, para esse ponto de compra aqui. Não sei, não sei. Não sei. Eu vou abortar essa operação, não vou fazê-la, porque isso aqui é um ponto de interesse vendedor. Então, se o mercado volta para essa região com força, pode ser que essa região não segure, que ele queira procurar preços mais baixos, né? Então, eu vou hesitar nessa compra, ok? E vou avaliar a possibilidade de uma venda, né?
eu vou avaliar a possibilidade de uma venda. Se ele fizer um FTC aqui na região dessas máximas aqui, fez um FTC aqui nos 5 minutos, mas eu queria ver no 15 para confirmar melhor, né? Que foi uma falha, que o mercado vai de fato tomar um rumo vendedor. Para mim, eu acho que esse seria o melhor cenário. Eu acho que para ficar condizente ele precisa começar a romper fundos, né? Então, o fato de ele romper esse fundo aqui pode já entregar um movimento assim, né? Então, acho que isso é bem legal. Eu vou fazer essa projeção aqui e a execução pode vir aqui, ó, ok? Até essa região de fundos aqui, né? E ficaria mais ou menos assim essa operação, ok? Então, eu vou fazer isso. Estou vendido, ok? Não consegui, infelizmente, pegar exatamente aqui onde eu falei, porque até abrir meu celular eu consegui pegar aqui, né? Mais embaixo. Mas tudo bem, ainda assim, foi um belo trade, né? Então, o meu stop ele vai ficar atrás dessa região. Já vou colocar print aqui para você, que eu só estou posicionando certinho. E o meu alvo vai ficar aqui nessa região aqui, onde seria a retração do 15 minutos, ok? Então, é um trade mais longuinho, né? Feito. Bom, é isso. Coloquei o meu alvo aqui, nesse fundo aqui. E agora é só deixar rolar aqui a operação, né? É lógico que quando o gráfico chegar nessa região aqui, eu vou tomar um pouco de cuidado, pensar de repente se esse movimento vai ter continuidade aqui. E já vou proteger a minha operação. Então, quando o gráfico chegar até aqui embaixo, eu já vou tirar o meu risco que está aqui em cima. Eu posso mover o meu stop loss para a região do 0 a 0. Então, se acontecer de ele voltar, eu não tenho mais risco de perda financeira. Eu só vou acabar saindo no 0 a 0, né? Não vou perder dinheiro nenhum. Mas a minha expectativa mesmo é ele alcançar essas regiões aqui, né? Vai dar um bom risco retorno aqui, um risco retorno excelente. E é isso. E é isso sobre isso. A trading ele é adaptação, né? Método, então assim, não é sobre adivinhar o mercado, é sobre você estar certo ali das metodologias que são aplicadas, né? E a forma como o mercado reage a essas metodologias, né? Esses conceitos, né? Então, era muito fácil para mim conseguir uma compra nessa região, mas antes de ele interagir com aquela, né? Antes de ele subir e interagir com a ineficiência, né? Antes de ele completar aqui esse ciclo do 1 minuto, né? E falhar, né? No 15 minutos, porque você tá vendo aqui o FTC. Então, como esse FTC apareceu depois do ciclo do 1 minuto ter sido completo e a interação com o Fair Value Gap ali de 4 horas, pode ser, não tenho certeza, pode ser que
não exista mais essa possibilidade de compra. Pode ser que não exista, eu não sei, né? A gente vai descobrir a hora que ele chegar aqui. Pode ainda ser uma área de força, de interesse, por causa dessa construção de liquidez aqui embaixo, né? Então, isso aqui tudo é uma região de liquidez, então o mercado pode usar essa região aqui como um combustível para a continuidade dessa alta, mas eu não tenho certeza. A única certeza que eu tenho é que houve um FTC no 15 minutos, né? Isso pode forçar a retração do 15 minutos e o ciclo 1 minuto já foi completo. Então, né? Ele veio, fez a estrutura, fez a retração abaixo dos 50 e renovou a máxima. Então o ciclo do minuto está completo. Então, se o 15 minutos pode ter uma retração por causa do FTC e o 1 minuto já terminou o ciclo dele, eu acho que essa compra aqui do minuto não é legal. Mas enfim, é coisas que a gente vai descobrir quando ele chegar por aqui. Então, eu estou operando esse contexto a favor da retração do 15 minutos. É um tipo de trade muito, muito, muito parecido com o que aconteceu ontem, mas óbvio, dinamicamente diferente, né? Os conceitos são iguais, a leitura se traz da mesma forma, mas de uma dinâmica completamente diferente, né? É como se fosse uma cor, né? Hoje é um azul e ontem foi um azul escuro, entendeu? Não deixa de ser azul, mas é um azul diferente. É uma analogia. Bom, eu vou deixar você aqui vendo a operação, né, se desenvolver. Enquanto isso, eu vou fechar o microfone, não vou falar nada, só vou ficar acompanhando por aqui. Boa, eu fui retirado da operação, né? Então não tive lucro nenhum, tá? A operação não deu retorno. Ah, é lógico que algumas pessoas podem falar assim pra mim, pô, João, mas você não podia ter zerado por aqui? Claro que poderia, né? Claro que eu poderia. A questão é que o risco-retorno não fica legal. Como assim não fica legal o risco-retorno? Vamos lá. Se eu peguei o trade aqui, coloquei meu stop loss aqui e meu alvo daqui, ó, eu vou ganhar duas e poucas vezes o risco. É tipo assim, eu vou colocar 100 para ganhar 250, ok? É ruim? Não é ruim, mas eu gosto de trabalhar com riscos retornos maiores, ok? A partir de 4, 5 vezes o risco, tá? Essa é a minha preferência. Então eu prefiro tomar um break-even, né, que é um 0 a 0, do que fechar um trade com 2 para 1, porque estatisticamente essa coisa que eu fiz vai me trazer mais resultado do que zerar minhas posições. Estatisticamente, se eu fizer trades de 2 para 1 só porque eu vou acertar mais vezes, estatisticamente eu não vou ganhar mais dinheiro do que se eu aceitar sair no 0 a 0, mas quando eu acertar 4, 5, 6 vezes o risco, ok? Ah, então, bom, esse foi o trade do ouro, né? O mercado é assim, cara, não existe milagre, né? Às vezes ele entrega bons movimentos, às vezes não, né? Respeitou muito bem essa faixa aqui do ciclo do minuto, que eu falei que isso poderia acontecer, até por isso eu tirei o risco da operação. Eu não vejo sentido em eu aproveitar a continuidade dessa alta, justamente porque a gente já não está mais num cenário de alta probabilidade, porque o mercado ficou lateralizado, ó. Dentro dessa situação em que o mercado ficou parado, ficou cravado aqui, ó, ok? Então a gente está num cenário de lateralização. O mercado falhou no topo, voltou para o fundo, falhou no rompimento do fundo, está voltando para o topo. Então, não vejo sentido em continuar operando esse ouro, tá? Então, eu vou parar minhas operações por hoje. Não perdi, não ganhei, tá tudo certo. Eu vou dar uma olhadinha no Nasdaq só por desencargo de consciência, né? Se a gente pode ter uma movimentação interessante por aqui. Começar lá pelo gráfico de 4 horas. Deixa eu tirar o Matriz Pro aqui. Cara, tá pendente essa liquidação desse topo aqui, ó. Né?
Se eu for ver bem, ó, eu tenho um rompimento aqui no 4 horas. Então, eu tenho um rompimento aqui do 4 horas. Esse foi o topo responsável pelo rompimento. Ok? Porque foi dele que surgiu o rompimento, né? Não foi esse movimento que rompeu, porque falhou. Aí ele veio aqui e rompeu. Então, né? A referência começa nesse topo, né? Aqui houve um FTC também nos tempos gráficos de 4 horas. E aqui você tem a target do movimento, né? Que seria o alvo futuro. E aqui você tem a liquidez acima dos 50% que fez o favor de acumular para a gente. Já estava acumulado aqui e acumulou um pouquinho mais ainda, né? Então, possivelmente, né, o gráfico se direcione à captura dessas máximas aqui para depois começar o movimento de queda, né? Aí se eu ligar no indicador, né, eu vou ver que aqui eu tenho um topo de sessão, né? O mercado capturou essas sessões e aqui você tem ineficiências do diário e do H4, que inclusive eles mitigaram, né? Foi mitigado, inclusive, né? Mas como não houve a captura de liquidez aqui, eu não me sinto muito confortável em executar a venda. Eu poderia executar uma compra, não exatamente aqui, mas executar uma compra em direção a essas máximas. Eu tenho esse ponto de interesse aqui, que é o, o fluxo do minuto, né? Que gerou a perca dessa região de oferta. Então, nessa configuração aqui, daria um trade comprador no Nasdaq. Ok. Risco retorno interessantíssimo. Ah, eu vou executar isso aqui. Porque o destino do gráfico, de fato, o destino desse gráfico, de fato, é a captura dessas máximas, né? Então, como houve, né, essa estrutura, o mercado veio e capturou os fundos abaixo dos 50%, né? Interagiu com o ponto de interesse aqui. Opa! Interagiu com o ponto de interesse aqui e já saiu quebrando topos. Então, eu vou seguir seguir esse fluxo. Ó, isso aqui já é alergia stop loss, hein? Bom, então posso querer seguir essa situação, né? Existe a possibilidade também disso aqui ser uma liquidez, né? Ser o primeiro fundo abaixo de 50%. Agora eu refleti um pouco mais, pode ser que isso aconteça. Então, eu vou procurar uma reação nessa zona oculta, né? Mas protegendo atrás dessa ineficiência. Então, eu vou trabalhar com essa referência aqui para ser um pouco mais seguro, um pouco mais conservador. Vou pegar aqui com o stop aqui. E aí o alvo vai ficar muito bom. Então, já saiu de 7 vezes o risco para 11 vezes o risco. Show? Cara, acho que eu posso até ser um pouquinho mais relax aqui, proteger a vela inteira aqui, né? Dá 7 vezes o risco da mesma forma. Excelente. É. Pequenos ajustes aqui que fazem a diferença. Não sei se eu vou ser executado, por conta que eu estou ignorando o ponto principal aqui da operação, mas vamos ver. Deixa eu ver como é que tá o ouro lá. Se ele caiu, se ele subiu. Possivelmente ele vai ficar travado aqui, não vai ter alta probabilidade. Bom, é isso que eu tô vendo pro Nasdaq. Cara, se isso não der certo, se ele nem pegar essa operação, eu não faço mais nada hoje. Assumo ou o 0 a 0 ou não ter ganho nada. Ou assumo 0 a 0 ou assumo a perda que tiver, ou o ganho que tiver. Então, essa vai ser a minha última operação. Se eu ganhar aqui, ótimo, ótimo, ótimo. Se eu perder aqui, ótimo também. E se eu não conseguir executar, porque o gráfico subiu direto ali para cima, então ótimo também. E eu encerro minha sessão de trading hoje do jeito que tá aqui, sem problema nenhum. Fala aí! Então, mano, eu tô achando que eu vou ficar de fora hoje. Hoje não vai rolar pra mim nada.
Mas tu viu aí que eu tentei, né? E hoje o mercado não foi correspondente aí com as minhas técnicas, faz parte, no problem. Acho que eu coloquei um ativo diferente do que eu tava usando. Não lembro, as marcações sumiram aqui. Bom, é isso então, fera. Vou ficando por aqui. Eu acho que não vai dar nada. Então, tamo junto. Hoje o mercado não se alinhou ao meu favor, né? Possivelmente, cara, se eu tivesse aqui com esse trade aqui, né? Ele também não iria pagar, porque ele tá bem lateral. Então, se eu tivesse entrado aqui, ó, 25%, colocado stop aqui atrás e alvo ali em cima, né? Ele estaria voltando agora pra me deixar frustrado, né? Então, eu estaria com o meu 0 a 0 aqui. E se ele não bater lá, ele volta no 0 a 0. Estatisticamente é desse jeito que eu negocio, ok? Fala aí, beleza? Cara, passando aqui para mostrar, né, o resultado das análises, né? Eu não executei nenhuma delas, né? Mas eu avaliei esse cenário nessa compra, nessa faixa de preço e nessa compra aqui abaixo também, né? E acionou, eu não fiz operação, né? Mas ele entrou na região e já saiu com um movimento forte. Não me sinto confiante, foi um dia que o mercado não. Eu não consegui me adequar ao mercado, as minhas convicções não bateram, então eu preferi ficar de fora. Isso que faz parte do negócio, né? Ganhar todo dia é uma ilusão, né? Tem dias que você não tá apto psicologicamente ou tecnicamente para conseguir ganhar dinheiro. Então você tem que minimizar o impacto negativo que isso pode te trazer, né? Porque se você não ganha dinheiro, se você não ganha, você perde. Então quando você não tem certeza do que você tá fazendo, né? O que você tem que fazer é minimizar a perda, né? No caso hoje não teve nenhuma, né? Então para mim eu tava avaliando a continuidade dessa queda. Então pelo gráfico estar acima dos 50% aqui do 4 horas, eu não senti confortável de fazer compra, por mais que ele tivesse alinhado uma configuração de compra, né? Que eu mencionei isso na análise. Então eu não comprei. Deu certo, ótimo, mas não me senti confortável por conta disso, porque eu estava avaliando um cenário de queda, né? Então, já que o cenário de queda não apareceu, só estava aparecendo o cenário comprador e estava meio contra a minha expectativa, então eu fiquei de fora, né? Mas ele levando aqui esse topo protegido do 4 horas, aí a minha visão totalmente se alinha para compras. E aí amanhã ou até hoje de noite eu só vou buscar compras, porque daí vai estar tudo coerente, ok? Ouro, mesma situação, né? O ouro aqui, ó, teve aquele. Eu fiz a venda aqui, né? E saí no 0 a 0. E mencionei que o mercado poderia travar nessa região e entregar movimento, né? Depois ele ficou totalmente de lado, né? E foi por isso que eu parei de operar, porque eu vi que ele tava todo de lado. Eu até pensei que ele poderia ficar travado aqui, estopar aqui, depois, sei lá, ficar uma gororoba. Mas não, ele desenvolveu um movimento bem limpo e tá indo em direção a regiões maiores ali, né? Então, tecnicamente as minhas análises funcionaram, mas eu não estava com uma expectativa para esse cenário. Tipo, eu tava pensando em quedas, não tava pensando em compras, tava pensando em mercado cair. E ele não me apresentou nenhuma configuração de venda, só me mostrou configurações de compra. Então eu poderia comprar contra a minha análise, né? Que daí seria um erro, contrariar aquilo que eu já tenho de expectativa, ou eu não faria nada. E aí eu preferi não fazer nada. Mas tecnicamente aqui tudo que eu falei aconteceu. E a gente não ter esse ego de querer acertar tudo, de querer sempre participar de todas as operações, é o que mantém a gente no jogo, né? Porque se fosse um prejuízo que eu tivesse tomado aqui, eu me sentiria mal, me sentiria culpado, saberia que foi um trade desnecessário, porque eu sabia que não era um cenário de alta probabilidade para mim, né? Porque eu tô aqui numa região de interesse vendedor, eu tô nas máximas, então não é legal ficar comprando nas máximas, é legal esperar uma retração abaixo dos 50 para comprar, né? Então,
Você percebe que toda vez que ele faz um rompimento, ele volta, né? Ó. Rompeu aqui, ó. Andou, legal. Só que o cara que comprou aqui, ó, foi surpreendido depois por essa volta, né? Ó, o mercado rompeu esse topo aqui, ó. Quem comprou esse rompimento aqui, ó, depois foi surpreendido com essa queda, né? O mercado rompeu aqui, ó. Quem comprou esses movimentos maiores nas máximas foi surpreendido com essa queda. Então eu não estava disposto a comprar nesse rompimento aqui para não ser surpreendido com um retorno, né? Então, tecnicamente não fazia sentido eu comprar nessas regiões, por isso que eu não executei, ok? Eu sempre gosto de comprar nesses momentos aqui, nessas regiões de fundo, ok? E vender nessas regiões de máxima. Show? Por isso que eu não executei aqui. E também o Nasdaq eu acho que eu já expliquei, né? E eu não me senti confortável porque, né, no 4 horas ali, cadê? Nascendo 4 horas ali, eu tava esperando que ele trabalhasse dentro dessa situação vendedora aqui, né? Então, a minha expectativa é que ele travasse por aqui, né? E começasse a cair. Pode ser que isso aconteça ainda. Show? Então é isso. Por isso que eu não executei nada, não fiz nada hoje, porque por mais que eu tivesse um entendimento, eu de fato não consegui, tipo, alinhar, entendeu? Mas é isso aí. Tamo junto.